Ok, já está gravando. Então, boa noite para todo mundo aí, para tá chegando para acompanhar com a gente esse webinar falando um pouquinho de DDMRP, mudando a forma de planejar. Como eu disse, no canto direito de vocês ali tem um botãozinho de atividades, que são aqueles 3 formas geométricas ali, triângulo, quadrado e bolinha. Ali vocês têm um espaço para perguntas e respostas, para as perguntas. Coloquem suas perguntas ali e, ao final, a gente tenta endereçar elas e tratar das suas dúvidas. Legal? Eu vou estar colocando tudo em silêncio para garantir o áudio bom para todo mundo aí. E vamos começando, então. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? E o Demand Driven vem bater bastante nessa frase aí, bem famosa, atribuída ao Albert Einstein, e ele vem falar um pouquinho sobre mudar a forma de fazer para obter um novo resultado. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Hugo Boritza Silva, tenho 44 anos. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu sou especialista de DMRP. Esse ano de 2020, eu tive a oportunidade de ter a certificação aí, 2021, as certificações do Demand Driven Planner e Demand Driven Leader. Eu sou também consultor para metodologia e tenho uma formação como engenheiro, né? Eu trabalho com DMRP desde 2014 e desde 2018 estou com a WA Solutions fazendo implementações aqui no Brasil e fora do Brasil também. Quais são as dores que a gente tem no planejamento, né? O que incomoda nós planejadores no dia a dia da nossa empresa? Forecast é uma coisa que vem aparecendo. Giro de estoque, confiabilidade, obsolescência, pontualidade, os custos extras, os atrasos de entrega, estoques que se quedam obsoleto, a comunicação entre as áreas, próprio engajamento nas ideias que a gente tenta colocar. Isso são palavras recorrentes que acontecem e aparecem quando a gente conversa com as pessoas, com os gerentes, com os planejadores, com os diretores, quando a gente fala sobre planejamento, aquilo está incomodando. A gente encontra em praticamente todas as empresas os mesmos problemas, as mesmas desconfianças, as mesmas incomodações. E cada um tenta, de sua maneira, resolver esse problema para obter um sucesso melhor, entendeu? Ou tentar obter um melhor resultado para o seu negócio. O mundo que a gente vive é o mundo VUCA, né? Não é mais um mundo tranquilo da década de 60 e 70. Ele é um mundo volátil. Ele é um mundo que muda o tempo todo e que as coisas estão em constante ponto de ebulição, muitas vezes. Um exemplo disso, essa semana passada, a gente teve aí uma ameaça de greve nacional de caminhoneiros, muitas empresas tiveram que agir, se preparar, adiantar estoques, se preparar com insumos antecipadamente, com medo do que poderia ocorrer. As pessoas correram para os postos de gasolina, esvaziaram os postos de gasolina em uma ameaça. Esse é o mundo que a gente vive, em constante volatilidade. Ele é incerto, né? Não é certeza as decisões tomadas nos nossos planejamentos, nos nossos orçamentos, elas não são certas, elas não são definitivas, elas têm sempre um ponto de interrogação se aquilo mesmo vai acontecer. Ele é um mundo extremamente complexo, interligado e complexo, né? Pequenas alterações e pequenas ações em determinadas regiões do mundo podem afetar o seu negócio, assim como pequenas mudanças no seu negócio podem afetar o negócio de um outro concorrente ou até mesmo de um outro parceiro. E ele é ambíguo, né? Mesmo quando a gente chega a determinadas conclusões, normalmente a gente tem 2 respostas, a gente tem uma resposta não muito clara. Isso faz com que a gente viva num estado completo de mudança e apreensão. A gente está sempre preparado para que algo vá acontecer e algo vai mudar.
Isso faz com que nossos planejamentos tenham que ser refeitos, nossos orçamentos tenham que ser refeitos, e isso causa custo, causa estresse, causa perda de dinheiro e causa mau atendimento ao cliente. São diversas consequências que vão acontecendo. Porém, para que mundo a gente está planejando, né? Como que se planeja hoje no mundo inteiro? Hoje em dia, MRP é a norma geral de planejamento. O MRP, essa Material Requirement Planning, né? Esse livro famoso aí de quem passou nos bancos de escola, mesmo quem não passou, é um nome conhecido, né? Do Orlick. Ele foi concebido, a ideia, lá na década de 50. Ela foi codificada com o surgimento de capacitação dos computadores nos anos 60. Passou a ser comercializado, né? Ou seja, saiu das grandes empresas e dos desenvolvedores na década de 70 e começou a ser espalhado pelo mundo. E aí, pelos anos, dos anos 90, praticamente todas as empresas já tinham um MRP, seja pequeno, grande, seja feito em Excel, mas o conceito do MRP estava criado e todo mundo planejava dessa forma. Mas o mundo em qual ele foi concebido era um mundo de produtos simples, né? De produtos não mutáveis, de produtos que duravam décadas sendo o mesmo produto. Era um produto onde o cliente não tinha uma cara, onde o cliente era apenas o destino, ele não era individual. E ele esperava. Ele não tinha problema nenhum em esperar pelo produto, porque era só o que ele tinha, era a única opção que ele tinha. Porém, a gente tem um mundo muito diferente hoje. Hoje a gente tem produtos extremamente complexos e inovadores surgindo a todo momento. A gente tem clientes que são extremamente individuais e únicos e, ao mesmo tempo, extremamente interligados. E essa interligação faz com que um influencie o outro e um faça com que o outro possa seguir uma mesma tendência. Então, eu preciso saber como é cada cliente e como ele interage com os outros. Eu tenho uma troca constante de produto. O ciclo de vida de um produto é muito curto. Eles mudam a todo momento, ou seja, a gente não tem... E mesmo em áreas que a gente muitas vezes nem desconfia, há mudanças, há produtos novos sendo lançados o tempo todo. As previsões, se antes eu podia ter qualquer carro, desde que ele fosse um Ford T preto, hoje eu vivo um mundo de santeria, né? Eu vivo um mundo de adivinhação do que o meu cliente vai desejar, qual vai ser a nova moda, qual vai ser o trending da próxima semana. E, ao mesmo tempo, existe uma pressão enorme para que eu tenha menos estoques. Ou seja, eu tenho que fazer tudo isso, tenho que acertar os desejos do meu cliente, mantendo estoques baixos, mantendo o custo operacional da minha empresa baixo. E os meus insumos e os meus clientes estão no mundo inteiro. Eles não são mais locais, com lead time curto. Hoje a gente trabalha com lead times de 90, 120, 180 dias. São lead times normais para uma grande parcela das empresas. E o que essa gestão convencional via MRP faz com nossos estoques? Ela transforma os nossos estoques numa distribuição que a gente chama de bimodal. Por quê? Porque eu tenho um grande número de itens em falta ou em alerta de falta, ou eu tenho um grande número de itens e tenho um grande número de itens em excesso de estoque ou alerta de excesso. Poucos itens, né, poucas SKUs do meu range de vendas estão numa faixa ótima de estoque e estão sendo vendidos, estão atendendo bem o cliente e não estão ficando sobrando. E muitas vezes os mesmos produtos oscilam entre falta e excesso, dependendo do período do mês ou do ano. Por quê? Porque a gente não consegue se adequar à demanda. E esse é um problema não isolado, isso não é um problema teórico. Isso é um desenho que a gente encontra nas empresas que a gente faz as avaliações, na empresa que a gente faz consultoria e dos números que o Instituto e outras empresas fazem e trazem para a gente, né?
90% das empresas passam pelo mesmo problema. Algumas empresas trabalham com um bimodal, com reforço na falta, outros com excesso, mas todas passam por essa dificuldade. Isso causa, nas empresas, três grandes efeitos. O primeiro, faltas crônicas. Eu estou sempre tendo falta de produto. Ou o produto falta com regularidade, ou seja, várias vezes durante o mês eu tenho stockout, eu tenho falta, ou o produto passa por longos períodos sem esse produto, porque o meu produto acaba e eu não consigo repor com a velocidade que eu preciso junto ao meu fornecedor. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma parte do meu estoque com excesso. Estoque sobrando, estoque obsoleto, estoques com produções muito maiores do que aquilo que a gente tinha perspectiva de venda inicialmente. E isso gera, na empresa, um custo alto de trabalho, de mão de obra para corrigir esses problemas, um custo alto de operação, custo alto de frete, causa desperdícios quando o meu produto se torna obsoleto para venda, ou ele se torna, ou ele perde a validade, se é um produto trabalhando com validade. Então, e além de um custo humano, que eu preciso de mais gente, mais especializada, trabalhando mais horas para resolver 1 e 2 e atender o meu cliente, que é o objetivo final. E o que a gente entende que provoca esses efeitos? A gente sabe que fazer a programação do método convencional é como a gente faz. Mas por que esses efeitos acontecem? Por que eu faço todo o meu planejamento certinho e mesmo assim eu me encontro nessa situação? É uma coisa que a literatura chama de efeito chicote. O que é esse efeito chicote? O efeito chicote ele é definido como uma pequena variação numa das pontas da nossa cadeia produtiva ou da nossa cadeia de distribuição, que é amplificada através dos nodos que eu tenho nessa cadeia. Então, às vezes, uma pequena variação de venda, de consumo, de demanda do meu produto final vai sendo amplificado durante a produção, nos semi-acabados, nas montagens, nas compras, na distribuição, e se torna um grande problema lá na origem. E a mesma coisa do contrário, às vezes pequenos atrasos de fornecimento são amplificados por falhas e interrupções dentro do meu processo produtivo ou do meu processo de distribuição, causando uma grande falta, um período grande de falta do meu produto final. Esses dois sinais, um exemplo que a gente pode reconhecer ele também no nosso mundo real, é o efeito de carros numa BR-101, numa estrada onde ela está com muito movimento e, de repente, um carro tem que dar uma diminuída de velocidade, sair da velocidade de cruzeiro lá de 100 km por hora, tem que diminuir para 90 porque passou um gato, porque viu alguma coisa na estrada, o carro imediatamente atrás diminui a velocidade, ele não diminui para 90, ele diminui para 85, e o atrás dele para 80, e assim sucessivamente, essa freada vai simplificando até chegar num determinado carro, onde essa amplificação levou a velocidade para zero. E nada de muito problemático aconteceu, mas a amplificação fez com que eu tivesse uma fila. Todo mundo já passou por isso, de estar numa fila e a fila andar e tu não encontrar nenhum acidente, nenhum bloqueio, simplesmente a fila surge. E esse é o efeito chicote, essa amplificação de um pequeno problema, porque não existe proteção e não existe desacoplamento dentro da minha cadeia de suprimentos. E por que a gente acredita que a gente vai resolver esse problema melhorando a nossa bola de cristal? Por que a gente investe tanto dinheiro em sistemas de previsão de vendas, de forecasting, para resolver esse problema? Hoje a gente tem sistemas extremamente complexos, mas que não trazem o resultado que a gente espera, e a gente continua investindo. Por que a gente não questiona em nenhum momento as regras e suposições do MRP? A gente está vivendo em 2020
usando um sistema que foi criado e concebido na década de 50 e 60, e a gente aceita que aquelas regras e suposições que foram criadas lá ainda são válidas. Não estaria na hora de a gente buscar um conjunto de regras mais eficiente, um novo conjunto de regras que nos trouxesse para a realidade desse mundo VUCA que a gente está vivendo? Quando a gente pensa nas grandes ideias e grandes modelos, sistemas de planejamento que surgiram nesses anos, uma coisa elas têm em comum. Quando a gente pensa em Lean, a gente pensa automaticamente em reduzir desperdício. O que é reduzir desperdício? Desperdício é gastar menos tempo, é perder menos material, é fazer com que eu não tenha perdas e desvios dentro do meu sistema. E isso é fazer com que o fluxo de informações, o fluxo de materiais esteja indo bem e não esteja sendo perdido no caminho. Quando eu falo em Six Sigmas e redução de variabilidade, eu também estou falando, se eu tiver menos variabilidade, eu vou ter um sinal de saída melhor. Se eu vou ter um sinal de saída melhor, quer dizer que eu estou tendo um fluxo de material, estou tendo um fluxo de informações mais perfeito. E quando a gente fala de TOC, a gente fala de melhorar throughput, ou seja, eu quero melhorar o meu resultado de saída. Para melhorar o meu resultado de saída, eu tenho que melhorar a velocidade com que eu faço o meu fluxo andar. Então, essas três metodologias, essas três ideias que são conhecidas e utilizadas bastante, elas falam de uma coisa em comum. Quando a gente vai para o core dela, ela fala de fluxo. Nós temos que melhorar o fluxo. Nós temos que proteger este fluxo. E aí vem surgir uma solução que seja baseada em fluxo. E é aqui que o DDMRP, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou não ouviram, então é aqui que o DDMRP vai se tratar. O DDMRP, ele vem construir em cima das bases sólidas das metodologias que já existem. MRP, DRP, do Lean, do TOC, do Six Sigma, e vem trazer sua própria coluna de sustentação com as suas inovações, né? Com as mudanças de regras necessárias para esse mundo moderno, para esse mundo VUCA que a gente vive. O Demand Driven MRP se baseia, então, em posicionar materiais, proteger essas posições e puxar o material. E a gente vai ver um pouquinho sobre como isso surgiu e vamos ver um pouquinho sobre como ele pode ajudar vocês a mudarem a forma de planejar as empresas de vocês, como isso pode transformar a vida de vocês, como transformou a minha há alguns anos atrás. Quebrando paradigmas, então, o que é o DMRP? Aqui no Brasil a gente foi traduzido para MRP, dirigido pela demanda. E quando a gente fala de dirigido pela demanda, ele tem esse sentido de ser dirigido, ou seja, a demanda que define como eu vou repor, como eu vou reabastecer meus estoques. Mas ela não é uma demanda empurrada e não é uma demanda puxada, tão conhecidas. E sim, ela é dirigida pela demanda. Essa capa do livro que você fez, né? Esse é uma metodologia que foi concebida pela Carol Ptak, pelo Chad Smith. Estão na terceira edição, ela é toda colorida, tem disponível aí para vocês buscarem na Amazon. Ela tem disponível tanto em formato livro, né, quanto em formato para e-book. Então, recomendo fortemente quem se interessar por MVP que busque a aquisição desse livro com uma escritura. Hoje em dia, tu vai encontrar em português ainda não tem, já tem em inglês, a língua original, tem em espanhol e tem algumas outras línguas também. Foram mais de 15 anos de pesquisa extensiva feita por esses dois para montar esse trabalho. Ele é uma soma de melhores práticas, né? Como a gente falou, ele não vem jogar fora tudo que é feito, e sim, ele vem somar. Ele não é uma solução milagrosa, ou seja, a metodologia não é pode pim-pim, não é a solução de todos os problemas, e sim uma nova forma de fazer o que a gente vem fazendo.
é promover e proteger o fluxo. Eu gosto bastante de falar em DMP e falar disso. Se a gente protege e promove o fluxo, eu melhoro o meu retorno sobre o investimento. Quanto mais rápido o meu material circula dentro do meu negócio, mais rápido eu tenho o meu dinheiro de volta, ou seja, maior retorno eu vou ter. E se adaptar às variações da demanda sem amplificá-las, ou seja, eu tenho que reagir ao mercado, mas eu não posso pegar as variações do mercado e jogar sem controle, sem proteção dentro do meu sistema, porque isso vai fazer com que a gente caia naquele efeito chicote, que é tão devastador nas empresas. Trazer para vocês agora um pouquinho dos benefícios e alguns grandes players pelo mundo que já usam a metodologia que se expande a cada dia, né? Nível de serviço médio conseguido com o DDMRP implementação é acima de 97%, ou seja, entregando na data acima de 97%, com uma queda de estoque na faixa de 30% na média. Cada negócio tem uma característica diferente. Aqui, a gente já vem para uma quebra de paradigma bem forte. Por quê? A gente sabe que se eu subir o nível de estoques, eu tenho um melhor nível de serviço. Quando eu baixo o nível de estoque, eu pioro o meu nível de serviço. Inclusive, isso é parte até da rotação de gestores de PCP e gestores de planejamento, né? Tu contrata alguém focado em redução de estoques, ele baixa o nível de estoques da tua empresa, melhora os números financeiros da empresa, e depois de 2, 3 anos a empresa começa a ter problemas de atendimento, nível de serviço, e ela troca de gerente, pega alguém mais focado em nível de serviço, que melhora o nível de serviço subindo os estoques, e depois de 2, 3 anos há um problema financeiro que precisa ser resolvido, e daí volta-se para um gestor que tem um foco financeiro e fica nesse vai e vem. E aqui a gente tenta, a gente com o DMRP, a gente quebra esse paradigma e consegue entregar um nível de serviço excelente com a redução dos estoques. Os custos extras são implodidos, eu digo, e por isso eu até usei a fotinho ali. Por quê? Porque a gente começa a ter menos horas extras, a gente começa a ter menos frete expresso, a gente começa a ter menos frete aéreo, a gente começa a ter menos compras de emergência, a gente começa a ter menos custo emocional de estresse, de discussões e de briga. Por quê? Porque o DMRP traz essa informação única e fácil e visual para todos. Por quê? Porque ele é um sistema fácil e intuitivo. Aqui, então, para quem não tinha tido a oportunidade de ver nada de DMRP, está tendo aí a primeira imaginha. Essa imagem desse trapéziozinho colorido é o buffer. Quando a gente fala de DMRP, buffer a gente fala o tempo todo. É ele que vai ser o nosso protetor de fluxo em cada posição, é ele que vai ser o nosso gerador de ordens, é ele que vai... É para ele que a gente olha e é ele que a gente cuida. Cuidando dele, ele cuida do nosso cliente, dos nossos estoques. E aqui outra coisa que vocês já podem ver é a facilidade, ou seja, por cores e percentuais, eu sempre vou saber muito facilmente quais são as minhas urgências, quais são as minhas prioridades. Aqui alguns players mundiais e nacionais também. Então, a gente tem nomes conhecidos como BT, Unilever, Nestlé, a Shell, Louis Vuitton, a Coca-Cola Austrália, Coca-Cola África, eu sei que já entrou também, Michelin expandindo pelo mundo todo. A Heinz é um caso local aqui de Blumenau, pessoal em Santa Catarina, que atende o Brasil todo aí com mangueiras e conexões, e é um case de sucesso em DDMRP também. E a ArcelorMittal, né, maior produtor de aço do mundo aí, que também aderiu junto com a gente ao DDMRP. Dito isso, uma pausinha para água. E o DDMRP, ele se divide em 5 passos. Então,
5 passos e 3 grupos, né? Como a gente falou antes, posicionar, proteger e puxar. É isso que a gente fazer. Desacoplamento estratégico, níveis de perfis e buffers, os ajustes dinâmicos, planejamento dirigido pela demanda e uma execução visível e colaborativa. Aqui, de novo, está nosso buffer, nosso companheiro DMRP. Cada passo desse, vamos lá. Primeiro passo, desacoplamento estratégico. O que é o desacoplamento estratégico? Lembra que a gente conversou que o efeito Koch faz com que seja ampliado as variações que acontecem no meu sistema. Com desacoplamento estratégico, a gente posiciona de forma estratégica os estoques, né? Ou seja, não vou colocar estoque em tudo que é lugar, também não vou colocar estoque em lugar nenhum. E eu crio barreiras, eu crio, por exemplo, como se fossem portas de incêndio que não deixam o calor passar de um lado para o outro, não deixam as chamas passarem de um lado para o outro. O buffer, ele funciona assim também. Ele impede que aquela grande variação, aquela anormalidade seja transmitido para dentro do meu sistema. Então, o primeiro ponto é descobrir, entender o seu negócio, entender quais são os pontos corretos e colocar estoque, colocar buffers nesses pontos. E onde eu coloco o buffer, ele vai estar protegendo aquele local. O segundo, então, se eu coloquei os buffers, agora eu preciso proteger, eu preciso definir eles, né? E cada buffer, a primeira mudança é a definição individual. Eu não tenho buffers genéricos para toda a cadeia. Eu tenho buffers calculados especificamente para as características de demanda, para as características de negócio daquela SKU, daquele item. Ele não é apenas um estoque de segurança, ele é muito mais que isso. Como a gente falou, o buffer ele vai dar uma gama muito maior de operações, de atividades para a gente de competências. E para que eu possa proteger esse buffer e estar adequado às variações da demanda, esse buffer ele sofre ajustes diários, né? Então, eu tenho ajustes dinâmicos. O meu buffer não é uma coisa estática, calculada uma vez por mês, ou calculada a cada 3 meses, ou quando eu tenho oportunidade. Não. Ele é calculado automaticamente todo dia. Ele é influenciado pelas sazonalidades, pelas exceções de venda, ele é acionado pelo meu forecasting. Aqui o forecasting pode ser um guia para o meu buffer e não um guia para a minha produção. Ou seja, eu faço a mudança de onde eu vou usar o meu forecast. Eu paro de usar o forecast como um guia de produção e passo a usar o forecast como um guia de definição do buffer. E esse guia de definição do buffer, esse sim é o buffer, ele vai produzir a produção. Como eu altero todos os dias o meu buffer, as coisas que acontecem, as mudanças e tendências do mercado, eu consigo reagir durante o próprio mês. Eu não aguardo uma virada de mês ou uma virada de semestre para descobrir que mudou completamente a minha demanda e eu precisaria estar de outra forma. Eu tenho as reações acontecendo em tempo real. E por último, eu vou puxar, ou seja, eu vou puxar da etapa anterior, ou seja, eu vou puxar do meu fornecedor, eu vou puxar da minha produção a minha demanda. E a demanda que vai dirigir essa reposição. Quem define como isso acontece é o buffer. Daí eu mostro aqui. Dentro da metodologia, existe uma equação de fluxo líquido, que a gente chama, que é um cálculo que nós fazemos para determinar qual é a posição relativa do meu estoque com relação ao meu buffer, para determinar se eu preciso abastecer. Sempre que essa posição de fluxo líquido nos colocar o nosso buffer dentro da zona amarela, ou seja, abaixo do topo da zona amarela, eu vou gerar uma reposição que vá até o topo da zona verde. Então, no mundo ideal, eu vou estar sempre repondo assim que eu entrei no amarelo e vou estar repondo até o topo do verde. Isso já mostra para a gente uma das funções do buffer, que é a zona verde nos define o tamanho do meu lote de reposição. E se eu tenho lotes de reposições sendo repostos do mesmo tamanho, com a mesma frequência, isso faz com que a gente tenha uma estabilidade dentro da nossa linha de produção ou do nosso fornecedor.
E por último, né, a execução visível e colaborativa. Então, todas as informações ficam disponíveis, os alertas são muito claros do que é urgente, o que é prioritário. Então, eu tenho aqui que eu tenho um item que está no amarelo com 63%. Então, se eu tiver um item que está com amarelo com 30%, quer dizer que ele tem mais prioridade do que esse item. Então, isso ajuda no sequenciamento, ajuda na urgência que eu tenho que pedir. Quando as zonas começam a chegar no vermelho, os alertas, vão sendo gerados alertas que nos permitem definir e decidir, adiantar uma determinada ordem, ou então até mesmo atrasar uma determinada ordem, se as vendas caíram e essa posição de fluxo líquido, por exemplo, passou para cima do topo do verde. Então, o buffer nos dá uma gama de variações e de informações. A execução visível e colaborativa nos traz algumas coisas que não eram fáceis de serem executadas dentro do MRP tradicional, por não trabalhar com execução, né? Então, definição de prioridades. Dentro do DDMRP, eu tenho primeiro cor, depois percentual. Então, eu não tenho dúvida que às 8h30 da manhã, chego às 8 e às 8h30, eu já sei quem são minhas urgências, qual é a sequência que eu tenho que trabalhar, atrás de quem que eu tenho que correr, qual é o fornecedor que eu tenho que ligar, quais são as ordens que eu tenho que gerar de compra, quais são as ordens de produção que eu tenho que dispensar, porque eu tenho isso claro e visível para todos. Todos têm a mesma informação. Eu não preciso depender de pressão de uma determinada filial ou atender os desejos de um comercial. Eu vou atender o meu buffer, que é quem vai mandar isso para frente. Fazer uma distribuição eficiente é outra coisa que a gente pode fazer. Nem sempre eu tenho estoque disponível numa matriz, por exemplo, para atender todas as filiais. Então, eu faço uma distribuição proporcional aos buffers. Ou seja, eu não vou entregar tudo que o primeiro precisa, depois tudo para o segundo, tudo para o terceiro, daí o quarto e quinto ficam sem receber. Não, eu vou fazer uma distribuição proporcional e vou fazer com que os buffers fiquem sobre o mesmo risco. Assim eu tenho toda a minha cadeia trabalhando da mesma forma. E eu posso fazer a alocação priorizada, ou seja, se eu preciso aumentar ou reduzir uma carga de uma máquina ou de um caminhão, eu posso usar o buffer, vai me dar essas prioridades, vai me dizer quem que eu posso colocar mais, ou quem que eu posso tirar do caminhão, e quanto eu devo tirar do caminhão, para poder desempenhar esse trabalho. Então, o que o DDP realiza no fim? Ele aumenta o nosso nível de serviço, ele vai aumentar o giro de estoque, ele vai baixar os custos de administração do sistema e vai baixar a facilidade de administrar esse sistema de planejamento e vai baixar meus custos logísticos totais, né? Eu vou ter menos custo logístico total, porque eu vou gastar menos com frete extra, vou gastar menos com hora extra, vou gastar menos com retrabalho. E isso vai trazer a gente desse modelo bimodal, esse modelo modal aqui, que é onde a maioria dos meus itens está numa faixa ótima. Haverão urgências por falta ou urgências para resolver por excesso? Sim, porque não é uma ferramenta milagrosa. É uma ferramenta que melhora o que nós temos. E a gente passa a ter um cliente. O cliente é o estoque. Então, eu tenho que cuidar do meu buffer, eu tenho que cuidar do meu estoque. Se eu cuidar dele, o cliente vai ser bem cuidado e o meu fornecedor não vai sofrer. Então, assim, aqui a gente dei um resumo assim, bem breve para vocês e a gente vai estar fazendo agora uma série de webinars e vai estar entrando em detalhes mais específicos, tratando mais pedaços para o futuro, né, de cada etapa da MRP, é para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais. Mas eu queria mostrar para vocês também um pouquinho do que a WA Solutions tem com os clientes e os resultados, né? Então, como vocês podem ver, não existe uma área específica. Funciona para essa área ou funciona para aquela. Temos clientes de varejo, de distribuição na área de moda, temos clientes com longos lead times de compra, temos clientes com rotação de produto trimestral, temos clientes de produtos perecíveis e produtos
de longa duração, sabe, e em plástico, papéis, metalúrgicas, todas as áreas que têm estoque podem ser beneficiadas com o DDMRP. Mesmo empresas que trabalhem com make to order, ou seja, trabalham com produto acabado apenas sob demanda, elas podem ser beneficiadas com a compra para determinar melhor a sua compra de materiais e produção. Então, a gente tem aí níveis dos nossos resultados em média acima de 98%, com as reduções na faixa de 30%. E duas coisas que sempre se cita quando a gente conversa com os clientes, que é a facilidade de planejamento, ou seja, é muito mais fácil de planejar, muito mais fácil de entender, e uma compreensão de lead time, né? A percepção do cliente para o lead time, ou seja, o tempo de entrega, fica muito menor. Aqui, algumas simulações que eu fiz com alguns dados reais de clientes, só para vocês perceberem. Aqui, nesse caso aqui, a linha azul mostra o inventário de estoque real no período aí de 12 meses do cliente, e a linha amarela é como ela teria ficado trabalhando com o DDMRP. Então, vocês podem ver aqui uma redução na faixa de 20% de estoque médio, ou seja, isso é dinheiro voltando para dentro. Aqui, um caso extremamente estável, até deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é um caso com oscilações e com sazonalidade, né? Pelo buffer, tu já consegue entender que tipo de produtos são produtos que têm variação sazonal. Esse aqui. Esse aqui é um caso muito mais estável. Vejam que os buffers variam muito pouco durante o ano. Nesse aqui, eu consigo ter uma redução ainda maior, na faixa de 30 a 40% de redução de estoque. Eu poderia trabalhar com estoque menor e ainda ter um nível de atendimento excelente. E aqui um caso bem crítico, né? Um caso com uma variabilidade muito grande de consumo, ou seja, produtos com alta variabilidade. E a gente, mesmo mantendo aí um atendimento na faixa de quase 99%, conseguiria reduzir o estoque desse cliente aí na faixa de 55%, né? Aqui o medo faz com que ele mantenha estoques super altos para poder ter um bom atendimento. E aí a gente poderia estar trabalhando com estoque muito menor e muito mais dinheiro no bolso. Aqui eu vou citar para vocês um pouquinho, dar um taste para vocês do case da Arcelor. Esse é a outra apresentação que a gente deve preparar aí nos próximos meses. Deve ter um estudo de caso para vocês poderem ver. Ela é líder mundial de aço, né? Está com a WA Solutions e com a DMRP desde 2019, atendendo aí 75 sites diferentes, né? Locais diferentes, sendo em torno de 236 mil combinações de SKUs e centros. E o que é legal citar aqui? Eu não vou roubar os termos, mas eles tiveram no período de avaliação 13% de crescimento de vendas, 19% de redução de estoque, ou seja, eu estou vendendo mais com menos, e uma diminuição nas perdas de venda de 17%. Isso para eles é extremamente significativo, é um número que eles acompanham muito, ou seja, quando eu perco venda perdida, é o cliente indo comprar no concorrente. Então, se eu diminuo esse valor, eu estou colocando dinheiro dentro de casa, eu estou colocando o crescimento da empresa automaticamente. Lembra que eu falei para vocês do bimodal? Esse aqui era o começo. Olha aqui como estavam os bons e como estavam os ruins, né? Aqui reforçado no excesso. E como esse número vem melhorando e caindo para cá. Além disso, a WA trabalha com customizações, né? A gente faz o trabalho específico para cada cliente. Então, ou seja, a gente apresenta a metodologia e faz as adaptações necessárias para o coisa. Pode falar, Pedro? Uma pergunta de Pedro, sim. Desculpa, Hugo, foi sem querer aqui, cara. Tranquilo. Não tem problema. Então, a gente fez adaptações, a gente criou alguns conceitos de
estoques regulares e estoques esporádicos. A gente criou a divisão prioritária automática para eles, para futuro. Criou o conceito de buffer mestre, que para eles funcionou muito bem, que seja quando a gente tem vários produtos, várias SKUs similares, e daí elas são compiladas em um buffer virtual, né? E com um sequenciamento para definir qual vai ser o atendimento. E uma relação de motivos de vermelhos e negros e azuis, ou seja, o usuário recebe automaticamente o porquê que um determinado produto está em excesso ou em falta, e ele tem que agir sobre esses detalhes. Falando um pouquinho da ferramenta da WA, a gente trabalha equilibrando demanda com oferta, melhorando o nível de serviço e minimizando o investimento em capital de giro. A gente tem, dentro do operacional e tático, a gente tem os módulos de compra e VMI, módulo de produção, módulo de distribuição e varejo. Em distribuição, a gente faz a análise, ela é rápida e faz o reabastecimento de uma forma sincronizada e única, né? Ou seja, eu olho todos os centros ao mesmo tempo e deixo pronto para fazer a distribuição, preservando o estoque na matriz, preservando o estoque na origem, de forma que todos estejam correndo o mesmo risco. Na solução de compras, eu consigo sincronizar a cadeia, consigo fazer a cobrança e o envio dos materiais e o follow-up dentro do WA, ou seja, eu não preciso estar indo para outro sistema para acompanhar. Solução de varejo, quem trabalha com varejo sabe que muitas lojas trabalham com estoques não específicos, número de peças por assim, eu preciso ter 10 calças, 30 camisetas, 20 jaquetas, 50 saias. Então, a solução do MRP olha os estoques todos que tem e faz a distribuição para que aquelas quantidades sejam atendidas, importando menos o modelo. Solução de VMI é uma solução onde a gente cuida do cliente do nosso cliente. Ou seja, se você tem grandes players que demandam grandes compras de vocês, a gente coloca o MRP para cuidar do estoque e você abastece automaticamente o teu cliente. Isso faz com que ele não precise colocar ordens de compra, que ele mantenha um estoque menor na loja e você tenha pedidos mais regulares entrando no seu sistema, diminuindo a variabilidade. E quando a gente diminui a variabilidade, a gente pode diminuir os estoques. DDMR para produção, ou seja, é fazer a equalização e a distribuição das ordens de produção e encaixar elas da forma ótima, de acordo com os buffers no sequenciamento. Como a gente trabalha, em geral, aí 45 minutos a gente está falando já, a WA trabalha com... a gente faz sempre um processo de simulação ou POC. Simulação é um processo gratuito que a gente faz, ou seja, a gente busca os dados da empresa de vocês, simula como teria se comportado com a WA e com o DDMRP, e vocês podem ter uma perspectiva de ganhos. Já o POC, não. O POC é um sistema rápido, onde a gente pega um número limitado de armazéns e SKUs e faz um projeto rápido de 3 meses para vocês já usarem a ferramenta de 2 a 3 meses e já verem os efeitos que isso podem ser trazidos pela metodologia e pela ferramenta. Isso feito, então, depois a gente prepara um projeto modelo adequado e específico para o negócio de vocês, faz uma conexão a qualquer RP, então a gente trabalha se conectando aos RPs via web service em geral, e essa conexão ela é diária e simples. Faz todo o período de treinamento e provas e testes para garantir que todas as regras de negócio foram buscadas e entendidas e começa a entregar resultados. Eu queria aproveitar e falar que o primeiro passo para uma mudança é a gente se educar, a gente estudar. Não existe mudança sem educar e sem aprender. O responsável pelos cursos de Demand Driven aqui no Brasil é a EPCS. Então, estou deixando aí com vocês aí os contatos do Paulo Freitas.
tem aí a página dele, da PCS, se der um EPCS no Google, lá aparece tranquilamente também. E quem quiser anotar, aí, o fone está por aí, senão pode me pedir depois. Ele vai ter um curso sem data definida de DDP, né? Que é o Demo Driven Planner, agora no terceiro quarto, acho que é novembro ou dezembro. Então, fiquem de olho. E são os 2 primeiros passos aí para vocês começarem com o DDMRP. O livro para estudar e pensar em certificação, pensar em treinamento das primeiras pessoas sobre isso. Fora isso, pessoal, a gente, como eu falei, a gente vai ter uma sequência de movimentos aí. Então, são 3 que estão definidos aí. A gente tem os 5 passos do DRP, onde a gente vai tentar explorar um pouquinho mais os passos, né? Ou seja, entender um pouquinho mais o que é desacoplar, como é que eu defino o tamanho, como é que eu defino um buffer, como é que eu faço a mudança dele diária, como é que isso se passa, de onde é que vem essa informação. A gente vai ter um estudo de caso com a ArcelorMittal, ou seja, a Arcelor vai vir aqui, vai conversar com vocês. Ela já tem, inclusive, essa apresentação feita, só que ela foi em inglês e espanhol. A gente agora vai trazer alguém para falar em português sobre esse caso. E a gente também vai estar preparando para vocês um jogo da distribuição que vai ser público, né? Onde vocês vão poder jogar um jogo que a gente criou dentro do WA Solutions, que mostra vocês planejando com metodologia convencional, como se planeja hoje em dia, e depois comparar vocês planejando com DDMRP e verem a diferença na facilidade de planejar e nos resultados. Então, fiquem de olho aí nas redes sociais, seja LinkedIn, né, buscando WA Solutions, ou buscando, ou no Instagram mesmo, @WA Solutions, ou na nossa página, wasolutions.co, é .co mesmo, então fiquem à vontade. Queria agradecer vocês aí pelo tempinho, e eu vou abrir ali, deixa eu ver se tem algumas questões que apareceram, não, a gente abre para vocês perguntarem. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Aqui, deixa eu... Quem quiser pode desbloquear o seu próprio... Eu não consigo desbloquear o som de vocês, vocês mesmos podem desbloquear o... Se alguém tiver uma pergunta, quiser passar tirar alguma dúvida, alguma tela específica, eu fico à disposição de vocês para conversar. Se quiserem falar aí de que empresa vocês estão vindo, aí também é bem importante para a gente entender como é que vocês chegaram aí no nosso webinar. Não sei se o Paulo quer falar um pouquinho do curso também. Quiser aproveitar, Paulo. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos. Eu vou esperar um pouco o pessoal fazer as perguntas primeiro, tá bom? Deixa eu ver quem está por aí. Eu vi que tem um pessoal aí da Henning está com a gente aí também. Tem um pessoal do Ceramfix. Tem alguém da Brinox? Então, para chegar um pessoal da Brinox. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou da Brinox. Você é da Brinox? Chega lá. Então, Hugo, na verdade, a gente está fazendo algumas pesquisas para melhorar ali a gestão de estoques, que hoje a gente tem um fluxo muito grande de materiais e os produtos têm uma variabilidade muito grande. Então, a gente está aí nas pesquisas para ver qual é o melhor método para tornar isso mais assertivo. Uhum. O que vocês produzem lá na Brinox? São utensílios domésticos. Legal. Panelas? Não, fogão, esse tipo de coisa?
Na verdade, toda a parte desde panelas, toda a parte ali da linha de alumínio, até a parte de plásticos de injeção, de Legal. importação, muita coisa importada também. Bacana. Não, vamos conversando. Se tu precisar que a gente converse aí, talvez com mais detalhes, entrar em detalhes, a gente pode marcar. Legal. Tens o meu contato ali, deixa eu voltar a tela ali, que eu deixo o meu contato ali aparecendo. Aqui tem o meu contato ali embaixo na tela. Legal. Pode me mandar um WhatsApp ali, ou me mandar um e-mail, porque daí a gente pode marcar com detalhes, entender um pouquinho o negócio de vocês, quem sabe fazer uma visita, ou podemos ser online, não sei como é que estão as questões das restrições, mas até isso é outra coisa importante, a gente está terminando agora uma implantação 100% online, eu não precisei visitar o cliente nenhuma vez ainda, a gente conversou com eles, a equipe toda estava em home office, foi feito todo o planejamento, todo o desenvolvimento, toda a implementação da ferramenta, a gente não precisou visitar, então essa é uma facilidade que a gente tem, porque muitas vezes, quando o cliente é mais distante, ou quando o cliente acaba atrapalhando menos o dia a dia, né? Você tem aquelas reuniões, as reuniões específicas naquele horário. Quando tem uma visita de fora, acaba interrompendo um pouquinho mais o dia. Então, o projeto rende bem também. Dá mais flexibilidade, né? Sim, isso. Então, ficou bem legal. Então, assim, se vocês estão procurando por uma nova forma, se as coisas não estão funcionando, eu acho bem interessante vocês darem uma olhada no Demand Driven. O Demand Driven Institute, o site, também vai poder ajudar vocês. Tem bastante vídeo, tem bastante case, onde vocês vão poder entender e começar a entender e verificar se é para vocês. Daí entra em contato comigo para a gente conversar e eu poder dar mais detalhes, entender um pouquinho melhor o caso de vocês. Legal. Muito obrigada, viu, Hugues? Obrigado. Deixa eu ver, ele perguntou aqui. Pedro, se tu quiser até falar um pouquinho, Pedro. O Pedro da Ceramfix. O Pedro começou, está usando o Demand Driven, mas ainda usando ele é adaptado, né, sem uma ferramenta específica para isso. Mas eu acho que ele poderia até quiser falar um pouquinho aí de como é que é a experiência de trabalhar com DDMRP, acho que pode enriquecer para os outros. Isso aí, Hugues, exatamente, cara. Até te parabenizar aí pela apresentação, foi muito clara e objetiva. A gente da Ceramfix, como tu falou, a gente não tem um ERP para utilizar o DDMRP, mas de uma forma meio, como tu falou, implementada, no caso. Isso, tu adaptou as ferramentas que tinha. A gente adaptou a ferramenta e já funciona de maneira excelente, mas em breve a gente vai entrar em contato com a WA Solutions aí para se aprofundar mais no ERP. E se Deus quiser, a gente vai fazer uma parceria em breve. Legal, obrigado, Pedro. Hugues, Diga, Paulo. tem uma mão levantada, acho que é da Cleones, vê lá. Do Cleones? Deixa eu ver. Cleones, pode falar. Hugues, boa noite a todo mundo. Eu já tive a oportunidade de estar vendo uma apresentação tua aí da ferramenta. Eu tive um breve conhecimento, mas ficou uma dúvida, Hugues. Eu consigo tratar dos materiais, dos meus materiais almoxarifados, insumos, tanto de materiais nacionais quanto de importados, dentro da mesma modelagem, sendo que o lead time de reposição é bem diferente, né? O meu prazo de ressuprimento, nos importados é questão de 3 a 4 meses. Eu gostaria de saber se eu consigo estar cuidando dos meus materiais importados também dentro dessa mesma modelagem. Sim, dentro a metodologia ela abrange as duas coisas, ela abrange tanto os materiais de curto lead time, de médio lead time, quanto os materiais de longo lead time. Só que, como eu falei antes, cada buffer ele é definido especificamente para
a condição, ou seja, levando em conta a demanda daquele item e todas as características de negócio daquele item. Então, a gente vai tratar tudo na mesma ferramenta, no mesmo módulo, mas a gente trata de forma diferente. A ferramenta mesmo nos permite tratar de forma diferente, o que é longo prazo, o que é curto prazo. A Henings, por exemplo, acho que tem gente da Henings aí assistindo também, né? Tem. Trabalha com lead times longuíssimos, cara. Eles trabalhavam na média de 150, 180 e hoje em dia tem lead times muito maiores que isso. E conseguem trabalhar com metodologia. Cada caso, cada fornecedor, cada tipo de material precisa ser tratado, identificado, né? Mas não é uma restrição tu ter longo prazo e curto prazo ao mesmo tempo, sabe? Então não tem isso. Os dois tipos de item podem ser tratados pela metodologia. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer, meu nome é Mais. Trabalho no Grupo Henings, aqui como o Hugo acabou de citar, e falando um pouco sobre o que o Cleones até comentou, né, questionou. Na Henings a gente trabalha com dois tipos de lead times, tanto o curto, que seria para distribuição da matriz para as filiais, e como o do importado. A ferramenta em si, o DNMRP é fantástico, o WA supre a necessidade da Henings hoje, porque um exemplo, né, o Guilherme que está aqui conosco também, trabalha comigo, a gente como analista, cada um cuida de uma linha. Meu áudio está estourando? Não, tá ok. Tá bom, tranquilo. Então, um exemplo, eu hoje estou cuidando de uma linha com 30 mil SKUs, aonde eu faço análise em torno de 300, que são o que o software sugere, que são a necessidade de reposição, de manhã e à tarde a gente faz o mesmo trabalho, então a gente aprova e analisa 600 a 700 análises diárias, depende da linha do analista, e com isso a gente otimiza muito o tempo. E a gente até conversa com o pessoal que trabalha no planejamento um pouco mais de tempo, né, ali na Henings, do modo que era feito antigamente, e demorava, eles até citaram com a gente que a análise que hoje é feita em um dia, demorava uma semana, 15 dias para ser feita. Então, a metodologia, o software, né, tanto com a capacitação do pessoal, ajuda muito. Isso é pode ser até, como falou, um case de sucesso, né? Só que assim, como o Hugo falou durante a apresentação, a gente tem que definir, trabalhar para o buffer, porque o buffer vai trabalhar para a gente. Não adianta só a gente pegar, jogar a informação ali e depois deixar pensar assim, o buffer vai trabalhar. Não, a gente vai ter oscilação, a gente vai ter aumento da demanda, a gente vai ter talvez uma demanda reduzida, então a gente tem que, como analista, a gente tem que estar diariamente trabalhando, atuando em cima desses fatores para reduzir o estoque, solicitar uma ordem com prioridade, né? E eu vejo assim um outro detalhe que no cenário atual que a gente está falando sobre lead times muito longos, né? O problema hoje na Henings, a gente fala muito com os lead times importados, que daí o nosso fornecedor, ele falou, não, a gente vai entregar em 180, 200 dias. Só que, na realidade, aquela execução daquela ordem está em 250, 280 dias. Então, não adianta mais a gente pegar e deixar trabalhar com um tipo de perfil específico. A gente tem que pegar, analisar, ver a situação, se comunicar, né? Porque são fatores internos e externos. Então, a gente tem que sempre suavizar isso. Essa é a minha colocação aqui, breve colocação sobre como que a gente trabalha e um depoimento, né, de quem está no dia a dia trabalhando com a metodologia, trabalhando com o software. E é isso aí. Obrigado, Maison. Mas é muito isso. A metodologia não é porte de pim-pim, não fica tudo pronto e nunca mais precisa mexer, não. O buffer é um trabalho diário de manutenção, tu tem que estar cuidando dele. Ou seja, tu tem que estar cuidando para que ele esteja performando como tu deseja. E daí, para isso, tu vai estar acompanhando o que está acontecendo no mercado.
O César está aí também. Como é que tá? Mais alguém, pessoal? Hugues, Opa, fica teria perto. como usar a metodologia em uma confecção que trabalha com coleções, por exemplo, de 3 em 3 meses sai uma coleção e entra outra? Como é que funcionaria o DDMRP? Existe essa possibilidade? Existe, a gente tem um case de sucesso. O Juan, o Juan vai poder falar da Estúdio F, né, Juan? Sim, vocês têm que desculpar meu portunhol, ok? A situação com moda, com roupa, nós temos várias implementações nesse tipo de produto. Uma coisa importante é que o buffer tem que mudar no tempo. Não é a mesma coisa quando você está fazendo o lançamento da produto e quando o produto tem mais tempo no mercado. Nós falamos de uma estacionalidade e nessa estacionalidade concorda e coincide com a estacionalidade do produto. Hugo, se você permite, eu posso mostrar para vocês uma coisa rápida dos tipos do buffer, ok? Um segundo. Peraí que eu tenho que liberar ali, Juan, só um pouquinho. Sim. Um segundo, estou abrindo a meu... Vou cancelar aqui para o Juan poder mostrar. Pode compartilhar, Juan. Só para vocês entenderem, a WA Solutions é uma empresa aqui brasileira. A gente tem, eu e o Juan somos sócios na empresa, e a WA Solutions existe lá na Colômbia também, e a gente atende Brasil, Colômbia, atende Honduras, né? E Guatemala, México, Guatemala, Costa Rica, e México e Estados Unidos, ok? Uma coisa como buffers de moda. O buffer tem que funcionar diferente em as diferentes etapas de produto. Uma primeira parte, você termina, tem que fazer um lançamento, a madurez do produto, e depois, seguramente, tem uma etapa promocional e depois um retiro para a venda em os outlets. O buffer não pode ser o mesmo buffer em as diferentes etapas de ciclo de vida do produto. Tem que ser diferente. Assim, por exemplo, um buffer pode começar como lançamento de o produto, depois tem dias até a madurez, depois tem mais dias até o ciclo de vida se termina, e depois a fim de la moda e retorna ao centro de distribuição, ok? Excelente, Juan, show de bola, cara, muito obrigado. eu vou colocar para vocês ali no chat o link. A gente tem um case publicado de moda. Vocês podem dar uma lidinha lá na página. Tem um case para vocês darem uma olhada lá. Uma coisa importante é que DDMRP é uma ferramenta, mas nessa ferramenta deve ser desenhada para cada tipo de produto. Não é a mesma coisa para um tipo de indústria que para outra indústria. É diferente, ok? Isso aí. Acho que o Paulo, se quiser aproveitar, então, a gente está aí chegando no finalzinho do horário combinado com o pessoal. Não, eu ia falar que tem o case sumarizado, tem uma ficha sumarizada do sucesso da Studio F lá no nosso site. Não sei se dá para compartilhar o link também. Está bem sumarizado lá o quantas ganharam. Você pode até abrir aí o site e mostrar para ele. É rápido. Deixa eu ver se eu acho que é o mesmo que tem na nossa página, Paulo. É mais sumarizado. Eu vi o teu site agora, mas é que ou a gente manda depois, não tem problema. Hugo, fala também do jogo no final do curso. Esse mesmo jogo que eu estava citando para vocês, que a gente vai fazer um público,
quem participa do curso do Paulo aí do DDMRP tem a oportunidade de fazer esse jogo e ver na prática a diferença entre os dois modelos, né, de MRP e do DDMRP. Uma coisa que não tem na maioria dos cursos, né, Paulo? Não. Um extra que a gente coloca. Não, isso é muito bom. Depois de você ficar 2 dias acompanhando a teoria, você faz o jogo e você vê na prática. Então, dentro dos 2 dias a gente combina jogo e o curso. Muito bom. Ok. Então, pessoal, diga mais. Posso tirar uma dúvida com o Paulo sobre o curso? Claro, por favor. Ô, Paulo, tem o curso, perdão se eu estava falando errado, é o DDLP, né? Ou DDL? DDP. DDP é o curso inicial, né? No caso, eu vou ter isso. Daí, por exemplo, hoje, beleza, eu vou lá, faço a inscrição, faço o curso contigo, né? Faço a prova. O que o DDP vai dizer que o Maisu é? O curso nada, tem que fazer a prova daí. Não, sim, eu vou lá, faço a prova e me qualifico, né? O que eu posso ser um consultor? O que o DDP me habilita a ser? Bom, isso te habilita a poder tocar um projeto, né? Se você está em vias de fazer um projeto, a qualificação te dá o embasamento correto do conceito para você tocar um projeto, ok? Ok, entendido. Digamos assim, tu vai virar o Demon Driven Planner Professional, né? Com isso, digamos assim, tu vai buscar uma nova oportunidade num outro local. Tu vai estar habilitado e capacitado a fazer uma implementação do DMRP, porque mesmo com o consultor externo da ferramenta junto, é importante tu ter uma pessoa capacitada dentro para a coisa funcionar e para manter o projeto depois, né? Porque não é uma coisa não é instalar um app de joguinho e jogar, né? É uma coisa de melhoria contínua. Então, o curso vai ter isso. Como eu vou dizer para vocês, o curso é intenso, tá? Mas abre a cabeça de vocês para muita coisa, então eu recomendo fortemente. E a certificação, ela não é fácil, né, Paulo? Mas bem dedicada e bem estudada, não tem por que não tirar. E essa prova final ali, para mim ser certificado, eu tenho que saber inglês ou a prova é em português? A boa notícia é que com a permissão do Demand Driven Institute, né, que você foi apresentado aí, que tem a Carol, que é a autora disso tudo, né? Os autores dos livros permitiram que traduzíssemos tanto o material do curso quanto o exame para português, tá? Então, não tem problema do inglês, né? Tá, ok? Você pode optar para fazer em inglês ou em português. Então, isso também é uma coisa muito boa. Foi muito bom você ter perguntado isso, ok? Esse curso, eu estou vendo umas datas em novembro, né, de fim de semana, tá? Eu vou publicar isso no meu site e vou deixar isso bem claro para todos vocês, tá bom? Ok, Paulo, obrigado aí pelas informações, obrigado, Hugo, também. Imagina. Obrigado pela participação. Pessoal, então vou encerrando aqui. De novo, vou deixar meus contatos aí na tela, né? Tanto os meus quanto os do Paulo estão aí, se alguém quiser anotar. E a gente está à disposição aí tanto para tirar dúvidas, quanto para a gente marcar para a gente fazer uma conversa mais longa. E daí fiquem de olho aí nas redes sociais para os próximos webinars que a gente vai fazer, para tratar um pouquinho mais a fundo daí, talvez um pouquinho mais técnico, né? E não tão geral, sobre DMRP, para poder ver a Arcelor falando do case dela, e daí também participar dos jogos. Outra coisa, Hugo, se vocês querem praticar no espanhol, nós temos outros vídeos em nosso canal de YouTube
que por agora são em espanhol, mas Hugues vai a fazer em português como os temas da metodologia, ok? Hugues pode pegar o link de canal no espanhol, tem? Deixa eu pegar aqui. Eu envio para você. Me manda aqui que eu já coloco. Muito obrigado para todas as pessoas. Mandou no WhatsApp, né? Bota no chat ali direto. Vou liberar o Não chat. é problema, não é problema. Não, bota no chat, libera ele, pode botar no chat. Direto. Ok. Esse é esse. Isso. Ó, esse aqui é o... Esse aqui, ó, aí vocês vão ter alguns vídeos aí para dar uma olhada. Essa apresentação depois vai ficar disponível também nas redes sociais e provavelmente vai estar por aqui também para quem quiser rever. Ok. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela atenção, Muito obrigado obrigado. pelo tempo. Tchau. Paulo, Juan, obrigado. O pessoal que participou, Márcio, Pedro, que fala com a gente aí. E Natani, ou Natani, não sei. Natani. Natani, vamos conversar e para a gente entender um pouquinho mais sobre a Brinox e ver como é que a gente pode ajudar vocês nesse processo. Legal, Hugues. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada também ao Paulo e ao Juan pelas complementações. Então tá legal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.